sou o Thales, sou promotor de justiça na comarca de Pérola e hoje falarei sobre o objeto do meu estudo, que é analisar o artigo 310, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que foi incluído pela Lei 13.964 de 2019, conhecido aí como pacote anticrime. O artigo diz o seguinte: se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Esse artigo fala, trabalha com o caso de prisão em flagrante. No artigo 310, o caput do artigo fala isso: após receber o auto de prisão em flagrante, então o juiz designará a audiência de custódia e em seguida adotará uma das 3 providências a seguir, elencados os respectivos incisos 1, 2 e 3, que é relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, esse parágrafo 3º estabelece a hipótese em que não pode ser concedida ao acusado a liberdade provisória. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de analisar os casos de prisão ex lege, ou prisão decorrente da lei, uma prisão em abstrato prevista pela lei. Nós tivemos casos e exemplos no Estatuto de Desarmamento, depois a nova lei de drogas, a 11.343, 11.343 de 2006, que estabeleceram hipóteses de prisão decorrente do texto da lei, prisão ex lege. O Supremo Tribunal Federal já estabeleceu a vedação desse tipo de prisão. E contrariando, segundo o nosso entendimento, o que o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 43, estabelece. O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 43, estabelece que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Nesse estudo, criticamos essas decisões do Supremo por entender que a Constituição Federal permite prisão ex lege. O artigo 5º é bem claro ao permitir, ao estabelecer a existência de crimes inafiançáveis. O que isso significa? Que, uma vez preso em flagrante pela prática de um crime inafiançável, é consectário lógico que o agente não responda a esse processo em liberdade. No entanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu, ao analisar o crimes inafiançáveis do Estatuto do Desarmamento, ao analisar o crime de tráfico de drogas, entendeu que não existe a possibilidade de uma prisão ex lege. Ou seja, cabe ao magistrado fundamentar, no caso concreto, a prisão, devendo converter, caso entenda, em prisão preventiva, justificando, fundamentando o caso, de acordo com as circunstâncias subjacentes
a prisão em flagrante. No entanto, ao assim estabelecer, o Supremo Tribunal Federal criou uma situação inusitada e contraditória, porque o Supremo Tribunal Federal determinou que é cabível a liberdade provisória, de modo que o magistrado tem que fundamentar a prisão do flagrado, e aí cria-se, então, uma contradição. Por quê? Admite-se a liberdade provisória sem fiança em crimes inafiançáveis. O preso em flagrante pode ser colocado em liberdade sem prestação de fiança, sem pagar qualquer valor, ao passo que nos crimes afiançáveis o flagrado pode ser colocado em liberdade mediante o pagamento de uma fiança, ou seja, crimes mais graves passaram a receber tratamento mais brando. Crimes inafiançáveis receberam tratamento mais brando, segundo essa interpretação do Supremo Tribunal Federal, criticada nesse estudo, porque criou essa contradição. Entendemos que o artigo 5º da Constituição Federal, ao consignar hipótese de crimes inafiançáveis, não desejou outra coisa senão a prisão cautelar do flagrado desde o início do processo. E este artigo 310, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, aviva essa discussão sobre a prisão ex lege. Agora, mencionando aí uma medida cautelar ex lege. Segundo esse artigo 310, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, nos casos em que ele especifica, não será cabível a liberdade provisória. Só será admitida a liberdade com medida cautelar. Se não for o caso de aplicar medida cautelar, a consequência é a denegação da liberdade provisória. Essa é a literalidade do artigo 310, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. No entanto, como o Supremo Tribunal Federal continua com a mesma composição, a composição do Supremo mantém-se com o mesmo perfil ideológico, garantista, ou até hipergarantista, com certeza esse artigo 310 poderá ser julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal novamente, porque a tendência é que seja mantida a mesma interpretação dada ao Estatuto do Desarmamento e ao crime de tráfico de drogas. Nesse estudo, defendemos a constitucionalidade desse artigo, porque não há nenhuma contradição com a Constituição Federal. Como a composição do Supremo, a linha ideológica, o viés jurídico do Supremo mantém-se, fatalmente defender uma medida cautelar ex lege, uma prisão ex lege, implicará inconstitucionalidade. De modo que sugere-se, então, aos operadores do direito, aos membros do Ministério Público e ao Poder Judiciário, que utilize o artigo 310, parágrafo 2º do CPP, não como um único e abstrato fundamento para denegar a liberdade provisória nos casos em que especifica, mas utilize este artigo como norma de reforço ou corroboração, lastreada na perquisição do caso concreto.
para a análise da denegação da liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Essa é a proposta do estudo a fim de harmonizar a tendência jurisprudencial do Supremo, a interpretação vigente no Supremo, com essa modificação do Código de Processo Penal. O artigo 310, parágrafo 2º, portanto, tem que ser utilizado como uma norma de reforço, não como fundamento abstrato, único, para denegar-se a liberdade provisória. Essa é a proposta do artigo. E essa alteração legal pode sim servir de relevante fundamento, porque o texto é muito claro, a literalidade do artigo estabelece claramente a vedação da hipótese, a vedação da liberdade provisória nas hipóteses em que ele especifica. É uma norma que vem calhar para recrudescer, para coibir a prática de crimes graves. Essa foi a proposta do pacote anticrime. E por isso, entende-se que esse artigo 310, parágrafo 2º do CPP serve aí como um reforço, um fundamento a mais a ser invocado pela Justiça a fim de denegar a liberdade provisória. Muito obrigado.